E agora vamos falar como você pode ampliar o seu atendimento por telemedicina, tá? E não só telemedicina, eu falo, telemedicina é uma ferramenta, ela é muito útil para ampliar seus atendimentos, inclusive no consultório. Depois que eu comecei a fazer telemedicina, meus atendimentos no consultório também aumentaram. Então, a gente tem duas maneiras para a gente fazer nossos atendimentos e ampliar eles por telemedicina. Um é o consultório híbrido, que é o que eu faço no meu dia a dia de consultório. Eu utilizo a telemedicina como uma ferramenta. Então, eu tenho lá o paciente que vai no consultório presencialmente, faz o retorno por telemedicina, ou um paciente que está numa situação que ele precisa de uma consulta mais rápida, de um acesso para tirar uma dúvida de saúde, ele faz o primeiro atendimento por telemedicina e depois eu agendo um retorno presencial com ele. E eu tenho pacientes também que não precisam fazer a consulta presencial. Eles passam em consultas de várias situações que ele não requer uma consulta presencial. Ou ele tem um médico assistente dele, que acompanha ele na cidade dele, e faz as consultas comigo de uma forma de orientação, segunda opinião, aquela confiança, né? Isso é muito legal. Eu tenho um paciente que ele é lá do Mato Grosso do Sul, Corumbá. Isso. Ele faz consultas comigo com frequência, e ele tem uns médicos que atendem ele lá na cidade dele, ele faz os exames de rotina, mas ele quer saber a minha opinião. Isso é muito gratificante, eu fico muito feliz. Quando ele marca consulta, eu sempre falo, poxa, que legal, né? Ele confia em mim. E é para ver exames, explicar para ele sobre exames que ele fez, tirar algumas dúvidas, né? E eu fico muito feliz. Ele é um paciente assim que eu falo nota 10, porque ele vem por essas consultas, entende, né, a questão da remuneração do médico, valoriza o meu trabalho, então isso é muito legal. A gente fica muito feliz. Então, o consultório híbrido é essa maneira de você utilizar a telemedicina no teu dia a dia e também você pode utilizar ela para abrir mais espaços na tua agenda para novos pacientes, porque às vezes a gente ocupa muito espaço da agenda com retornos. Então, algumas especialidades com frequência tem retornos mais do que outras, né? Então, a minha mesmo, medicina de família, a gente acompanha muitos pacientes ao longo do tempo, pacientes crônicos, e acaba que eu ofereço muito retorno. Eu gosto de saber como é que o paciente está, depois que eu introduzo alguma medicação, alguma medida de mudança de estilo de vida. Então, eu quero acompanhar ele. Então, eu uso a telemedicina para dar esse acompanhamento e eu libero a minha agenda do presencial, porque eu faço isso no horário que eu estou na minha casa, no escritório, ou onde eu estiver. E deixo a agenda livre do consultório para encaixar um novo paciente, tá? E o modelo de consultório 100% online é para aqueles médicos que estão aí no serviço público, não querem largar o seu concurso, mas têm vontade de fazer um atendimento particular ou trabalhar para empresas de telemedicina, que tem várias aí, hoje em dia, com atendimentos online. Então, você pode atender seus próprios pacientes, chamar novos pacientes utilizando a telemedicina ou prestar serviços para empresas, tá? E agora, os pilares da telemedicina, tá? Quais são os pilares da telemedicina na prática, tá? Então, o que foi isso? Eu percebi que a gente precisava ter alguma estrutura, vamos dizer assim, para sustentar esse atendimento. Então, primeiro é um modelo de atendimento. Então, a gente aprofunda isso dentro do nosso curso de formação telemedicina na prática, como é que é esse modelo de atendimento. O outro pilar é a aplicação da legislação. Então, para fortalecer aí a tua base, você tem que saber a legislação. Então, a gente tem aula com as advogadas especialistas em direito médico, inclusive de situações que permeiam a telemedicina. Por exemplo, a resolução de publicidade médica que saiu, está sendo feita uma aula atualizada com essas advogadas para os nossos alunos. O terceiro pilar é a operacionalização do atendimento, prontuário eletrônico, agenda, como é que você vai operacionalizar esse atendimento, como é que é a questão do pré e pós-consulta, tá? E a telepropedêutica, que é como conduzir a consulta em si, desde a questão da comunicação, o envio da receita, e também as questões relacionadas à anamnese e o exame físico, né? Eu vou fazer exame físico, né? Por telemedicina, porque é uma metodologia de telepropedêutica, tá? Então, esses são os nossos pilares de telemedicina na prática.